Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Pisotti aqui. Vamos corrigir a atividade número 5 da semana 5, realizada no período de 22 de março a 26 de março. Essa atividade nós trabalhamos aí com a ideia do descobrindo a si mesmo, né? Trabalhando com os conceitos de lugar e espaço vivido. Então, como de costume, vamos fazer a leitura do texto e depois a atividade. Lugar e espaço vivido é o título. A palavra lugar tem diversos significados. Para a geografia, lugar quer dizer cada um dos espaços em que uma pessoa vive e com a qual cria laços afetivos. O conjunto dos lugares onde cada indivíduo mora e frequenta é chamado de espaço vivido. Esses lugares podem ser o quarto, o quintal, a casa ou a praça localizada perto dela, né? A escola, galera, postinho de saúde, vocês frequentam, todos os lugares que vocês frequentam aí, que vocês se relacionam, é chamado de espaço vivido, são os lugares, né? Ou ainda a rua onde uma pessoa mora e os lugares que frequenta. Cada lugar tem um significado pessoal e afetivo para cada um de nós. As vivências, as sensações, os sentimentos e as relações que estabelecemos com os lugares tornam o espaço vivido único para cada pessoa. Então, às vezes, você chega na casa assim de uma avó, aí você sente aquele cheirinho de café. Quando você passa em algum lugar, em outro lugar, que você sente aquele mesmo cheirinho, você já remete àquela sensação, aquele sentimento, aquela relação afetiva com aquela casa da sua avó, ou um cheiro de uma comida. Então, assim, são as sensações que um lugar nos traz, né? O espaço vivido é uma pequena parte do espaço geográfico, ou seja, o espaço ocupado e transformado pela sociedade de modo direto ou indireto ao longo do tempo. Então, olha só, vamos pensar que no planeta Terra é o espaço geográfico, porque é o espaço onde nós já transformamos, né? É o espaço onde nós nos interagimos, é o espaço onde nós transformamos, aonde nós conhecemos e aonde nós nos apropriamos. Então, assim, seria o espaço geográfico. E o espaço vivido é uma pequena parte de todo esse espaço. É aquela parte onde você conhece, onde você se relaciona. O lugar do planeta que você não reconhece, não conhece, não pode ser considerado um lugar ou um espaço vivido seu, mas de outra pessoa sim, tá? Então, é aquela questão, o espaço ocupado e transformado pela sociedade de modo direto ou indireto ao longo do tempo. Vamos lá. As relações que os seres humanos estabelecem entre si e com os lugares em que vivem são muito diversificadas. Essas relações são influenciadas, por exemplo, pela natureza e pela cultura de cada grupo humano. Vou dar um exemplo sobre isso aqui. Imagina essas crianças brincando aqui nessa ladeira com um carrinho de rolimã, descendo, né? Aí tem um rapaz lá no final que vamos supor que ele está trabalhando. Ele está indo para o trabalho. Então ele tem que todo dia descer e subir essa ladeira para ir e voltar do trabalho. Então para ele essa ladeira às vezes é até uma situação chata, né? Porque ter que subir e descer essa ladeira todos os dias para ir trabalhar. Então, o sentimento, a relação, as sensações que ele tem com essa ladeira, com esse lugar, é um. Agora, para essas crianças, essa ladeira é um motivo de diversão, um motivo de alegria, de adrenalina, né, de estar com os amigos, de brincar, se divertir. Então, é o mesmo lugar, com percepções diferentes para cada um deles. Para essas crianças, elas têm um sentimento em relação a esse lugar, e para esse rapaz aqui, um outro sentimento. Então, é isso que acabou de falar. Ó. As relações dos seres humanos estabelecem entre si com os lugares em que vivem são muito diversificadas, são muito diferentes. Essas relações são influenciadas, por exemplo, pela natureza, pela cultura de cada grupo humano. Entende-se como cultura o conjunto de valores, crenças, conhecimentos e costumes que caracterizam grupos humanos com diferentes visões de mundo. O espaço apresenta marcas de diferentes épocas do passado que se revelam no presente. Ao longo da história, as sociedades têm se apropriado dos espaços naturais, transformando-os de acordo com a sua cultura, suas necessidades e seus interesses. Hoje, olhando ao nosso redor, observamos o quanto a paisagem tem se modificado. Afinal, o que é paisagem? Aí vamos lá. Paisagem é tudo o que percebemos no nosso espaço em determinado momento. O relevo, os objetos e os seres vivos de um local são elementos que formam a paisagem. Elas podem ser naturais ou sociais. Elementos naturais da paisagem são aqueles originários da natureza, que podem ser entendidos como meio físico, montanhas, árvores, rios e mares, são os exemplos. Exemplos sociais da paisagem, ou culturais, né, são aqueles que foram feitos ou modificados pela sociedade, como as ruas, as construções, as plantas e as áreas de pastos. Então, nós podemos observar aqui nessa paisagem aqui, ó, que é da Mata do Amador, aqui em Piraí, o rio Piraí, a nossa
nossa área do centro aqui, né? Nós observamos que nós temos áreas com elementos naturais, ó, os elementos naturais, que são os relevos, a própria Mata do Amador, o rio, e temos elementos sociais, que são as ruas, avenidas, a praça, a prefeitura, né, as casas aqui. Então, olha só, os elementos naturais e sociais estão em constante interação e transformação. Na imagem acima, temos a Mata do Amador, localizada em nossa cidade. Nessa imagem, podemos observar, dando os elementos naturais, tanto os elementos naturais quanto os sociais, como a gente acabou de fazer. Vamos aqui na atividade. Para a geografia, o que é o lugar? Elabora uma lista dos lugares que você mais frequenta. É uma questão pessoal, mas vamos tentar responder aqui também. Aqui, o lugar já está definido aqui em cima. Para a geografia, lugar quer dizer cada um dos espaços em que a pessoa vive e com a qual cria laços afetivos, tá? Então, é aquele lugar que você vive, que você frequenta, que você constrói suas relações. Aí, elabora uma lista dos lugares que você frequenta, isso daí vai ser uma questão mais individual. Bom, vamos lá para a questão número 2. Aponte alguns fatores que fazem os lugares e as paisagens serem diferentes uns dos outros, né? Então, olha só, os fatores que vão fazer essas paisagens serem diferentes são os elementos que contém na paisagem, os elementos naturais ou sociais. Às vezes você pode ter uma paisagem apenas com elementos naturais, outras praticamente com só elementos sociais. Então, isso daí vai fazer diferenciar cada tipo de paisagem. Então, olha só, vamos voltar aqui nessa parte das paisagens. Ó, paisagem é tudo que percebemos no espaço em determinado momento. O relevo, os objetos e os seres vivos de um local são elementos que formam a paisagem. Eles podem ser naturais ou sociais. Então são esses elementos aqui que vão fazer com que as paisagens sejam diferentes, tá bom? Vamos lá para a questão número 3. Observe a paisagem do bairro onde você mora. Imagine-o daqui a 30 anos. Em sua opinião, quais os lugares do bairro sofrerão mais transformações? Essa informação aqui, galera, é importante. Lembrando que bairro não é o município, tá, galera? Então, olha só. Piraí é o município que nós vivemos, tá? É o município onde nós estudamos. Os bairros são as partes menores do território dentro do nosso município. Como? Vou dar alguns exemplos, não vou dar todos, mas nós temos aí Cacaria, Caiçara, Lages, Centro, Casa Amarela, Santa Anésia, Ponte das Laranjeiras, Arrozal, Copilândia, Jaqueira, Varjão. Então nós temos todos esses bairros, né? Então você vai fazer aí, vocês vão imaginar o bairro de vocês daqui a 30 anos. Faça esse exercício primeiro. Em sua opinião, quais os lugares do bairro sofrerão mais transformações? Por quê? Então vocês acham o quê? Que o posto de saúde, a escola, a praça, ou as casas, as ruas vão sofrer muitas transformações? Sim ou não? Por que disso? Quais lugares vocês supõem que permanecerão como estão? Não vão mudar, né? E por que também vocês chegaram a essa conclusão? Escreva um texto, né, breve, mencionando as características da paisagem que você imaginou e respondendo as questões. Então, olha só, depois de você pensar essas indagações, como que vai ser o bairro daqui a 30 anos, quais os lugares irão ser transformados, quais os lugares que não sofrerão transformações, pensou? Beleza, organizou na sua mente, imaginou aquela paisagem? Agora você vai fazer um texto aí explicando como é que é essa paisagem, como que vai ser esse bairro daqui a 30 anos. Tá bom? Galera, atividade muito legal. Vamos aí para a próxima correção. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de colocar aqui no comentário o nome, escola e turma de vocês, para que a gente possa ter noção de onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá bom? E um abraço a todos aí, fiquem com Deus, até a próxima.